Salve, terráqueo! Tudo bem com você? Seja bem-vindo à aula de Física. Eu sou o professor Clifford Neitzel e gostaria de fazer uma breve abordagem sobre o que é a física. Portanto, acomode-se, relaxe e vem comigo. A física é uma das ciências que estudam a natureza. Tudo o que acontece na natureza chama-se fenômeno natural. O simples fato de uma camisa molhada secar no varal é um fenômeno natural, assim como a queda de uma laranja que se desprende do seu galho. O estudo da física é dividido em cinco grandes áreas ou partes. São elas mecânica, termologia, ondulatória, óptica e eletricidade. A mecânica é o ramo da física responsável pelo estudo dos movimentos. Essa área pode explicar desde o movimento de pessoas e carros até o movimento dos planetas ao redor do Sol. Quando as velocidades são relativamente pequenas em comparação à velocidade da luz, a mecânica é denominada de newtoniana. Já para elementos que se movimentam com velocidades próximas ou iguais à velocidade da luz, a mecânica é denominada de relativística. O estudo da mecânica se divide em duas áreas, a cinemática e a dinâmica. A cinemática é a parte da mecânica que faz uma análise matemática dos movimentos, mostrando equações e gráficos que podem expressá-los e diferenciá-los. A cinemática ela não se preocupa com as causas dos movimentos, mas somente em analisar o movimento em si, procurando entender e propondo padrões matemáticos. A dinâmica é a parte da mecânica que analisa as causas que dão origem aos movimentos. Como o movimento é originado por forças, podemos dizer que a dinâmica é o estudo dessas forças. Dentro desse estudo, destacam-se as leis de Newton em suas aplicações, o estudo da energia, o impulso e a quantidade de movimento. Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein merecem um destaque especial por ter dado preciosas contribuições a partir de seus estudos e experiências. A termologia é o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudanças do estado físico, etc. A temperatura é uma das grandezas fundamentais da natureza, juntamente com o metro e com o segundo. No Sistema Internacional de Unidades, o conhecido SI, a unidade utilizada para a medida de temperatura é o Kelvin. Essa escala de temperatura é considerada absoluta, porque não admite valores negativos e pode ser determinada diretamente pela vibração térmica dos átomos. Por isso, dizemos que a menor temperatura possível é 0 Kelvin, também conhecido como zero absoluto. Apesar da existência dessa escala Kelvin, também existem outras escalas termométricas que são muito utilizadas. Escalas baseadas em outras substâncias, como a escala Celsius, que nós utilizamos aqui no Brasil, e a escala Fahrenheit, que é utilizada em outros países. A ondulatória é a parte da física responsável por estudar as características e propriedades dos movimentos das ondas. Podemos classificar como uma onda qualquer perturbação ou vibração em um meio específico. As ondas produzem diversos movimentos, já que elas são formas de transmissão de energia. Essa energia pode ser na forma de energia mecânica ou energia eletromagnética. É como um movimento que ocorre quando você joga uma pedra em um lago, que tem a água calma. A pedra vai bater na água e vai produzir ondulações, vai produzir ondas. Uma onda ela não é capaz de ser gerada sozinha, ela não vai aparecer do nada. Porque uma onda, a função de uma onda nada mais é do que a transferência de energia cinética de uma fonte. Então, fonte é o objeto ou o meio que pode criar uma onda. As ondas podem ser classificadas segundo a sua natureza, o tipo de vibração e quanto à direção de propagação.
A óptica é a parte da física que estuda fenômenos associados à luz. Divide-se em óptica geométrica e óptica física, de acordo com a forma que a luz se comporta. Óptica é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos que já são conhecidos desde a antiguidade. Existem registros de que em 2283 a.C. já eram utilizados cristais de rocha para observar as estrelas. Na Idade Antiga, na Assíria, já existia a lente de cristal. E na Grécia utilizava-se a lente de vidro para obter fogo. O grande salto no estudo da ótica ocorreu no século XVI. Galileu Galilei apresentou o primeiro telescópio em 1609 e Snell Descartes, chegou a publicar a sua famosa lei da refração. O trabalho mais importante dessa época foi a medição da velocidade da luz. Naquela época já se encontrava o valor da velocidade da luz como sendo de 3,08 vezes 10 elevado a 10 centímetros por segundo. Esse valor foi obtido por Bradley em 1728. Outro importante nome para a evolução dos estudos sobre a ótica foi o de Huygens, que em 1678 apresentou a hipótese de que a luz seria uma onda. Isaac Newton também deixou sua contribuição na área, como a teoria da variação do índice de refração da luz pela variação da cor, que pode ser observada na dispersão da luz ao passar por um prisma. É o que acontece quando você observa um arco-íris. A luz do sol passa pelas gotículas de água que estão em suspensão no ar. Essas gotas de água se comportam como prisma, fazendo uma desfragmentação da luz do sol. A luz branca vai ser desfragmentada em outras cores, que vão do infravermelho ao ultravioleta. O fato de se considerar apenas a natureza corpuscular da luz representou um atraso nos estudos da ótica. Somente em 1801 que Young realizou a experiência da interferência da luz, explicando-a a partir da teoria ondulatória. Em seguida, por volta de 1815, Fresnel explicou a teoria da difração da luz também por meio da teoria ondulatória. Outro cientista importante para o desenvolvimento dessa teoria foi Foucault, que descobriu que a velocidade da luz era maior no ar do que na água. Essa descoberta chocava-se com a teoria corpuscular, que afirmava que a velocidade da luz era maior na água do que no ar. Foi de James Clerk Maxwell a principal evidência de que a luz comportava-se como uma onda eletromagnética, porque ele conseguiu provar que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no espaço era igual à velocidade de propagação da luz. A teoria de que a luz comportava-se apenas como uma onda eletromagnética foi questionada no final do século XIX. Isso porque não era suficiente para explicar o efeito fotoelétrico. Einstein utilizou a teoria de Planck para mostrar que a luz era formada por pequenos pacotes de energia, também conhecidos como fótons. A partir dessa teoria, Arthur Compton demonstrou que quando um fóton e um elétron se colidem, ambos se comportam como matéria. A partir de então, a luz passou a ser considerada como onda e como partícula, dependendo do fenômeno estudado. Essa teoria é denominada como a natureza dual da luz. Eletricidade e magnetismo são a mesma força, mas isso só foi descoberto há pouco mais de 150 anos. Os primeiros estudos começaram em lugares e épocas diferentes. O comportamento misterioso de algumas pedras encontradas na região de Magnésia, na Grécia, daí que vem o nome magnetismo, já havia chamado a atenção de Tales de Mileto, já lá no século V a.C. Mas o primeiro passo científico aconteceu só em 1600, quando o inglês William Gilbert, esse camarada era o médico da rainha Elizabeth I, ele percebeu que ao esfregar a pele de um animal com um pedaço de âmbar é uma resina fóssil de origem vegetal. Para quem já assistiu o filme Jurassic Park, tem uma cena em que mostra uma mosca sendo envolvida por uma resina de madeira, uma árvore, aí a resina envolvendo essa mosca. Aquela resina ali é o âmbar, é uma resina fossilizada.
Então, quando o Gilbert esfregou essa resina no pelo de uma ovelha, ele percebeu que essa resina ganhava o poder de atrair pequenos pedaços de papel. Aí ele acabou associando esse comportamento ao que acontecia com os ímãs. Para provar que ali existia uma força, ele acabou criando o primeiro instrumento para indicar um campo magnético, conhecido como versório. Esse instrumento é uma varinha fininha que se movia sobre uma base quando se colocava perto um objeto eletrificado por atrito. O que ele não sabia era como usar esse movimento. Um século e meio mais tarde, lá nos Estados Unidos, o inventor Benjamin Franklin deu outro passo importante ao empinar uma pipa em plena tempestade. Ele fez um raio percorrer a linha e ser armazenado em um dispositivo capaz de conter descargas elétricas. É conhecido como jarra de Leyden. É como se fosse um rudimentar condensador. Mas ele também não sabia como usar essa energia que acabava se dissipando com o tempo. Passaram-se quase 90 anos até que o inglês Michael Faraday juntasse essas e outras experiências para concluir que magnetismo e eletricidade faziam parte do mesmo fenômeno. Ao concluir isso, também começaram a entender o funcionamento, o que fazer com essa descoberta. Marinheiros do século XIX já tinham essa noção de que quando um raio caía perto do navio, a bússola se desorientava, ela perdia o norte. Já era uma dica de que uma descarga elétrica gerava um campo magnético capaz de alterar o rumo de uma bússola. Mas foi por acaso que os cientistas descobriram isso. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Ørsted estava mostrando aos seus alunos o funcionamento da pilha de volta. É uma invenção de 20 anos antes, que era capaz de formar corrente elétrica por meio de uma reação química. A importância da pilha de volta é que ela dispensa o emprego de algumas geringonças que produziam energia por meio de atrito entre dois discos. Já que dessas experiências, o Benjamin Franklin, eles já sabiam que as fagulhas produzidas por essa geração de energia através do atrito, essas fagulhas eram da mesma natureza que a energia luminosa dos raios. Ao fechar o circuito elétrico, o Ørsted reparou que a agulha de uma bússola próxima ao aparelho se mexia, mostrando que a corrente elétrica gerava um campo magnético. Faltava alguém que mostrasse como tirar proveito disso. Quem achou o caminho das pedras foi o inglês Michael Faraday. Ele descobriu em 1831 como transformar a energia elétrica em energia mecânica usando o magnetismo. Ao converter um fluxo de elétrons em campo magnético e aproximar uma bobina, ele conseguiu demonstrar que o magnetismo gerava energia e vice-versa. Foi assim que teve início a era dos motores elétricos. A física moderna ampliou os horizontes da física no final do século XX. Suas teorias sobre a matéria e sobre o mundo quântico permitiram o surgimento de novas tecnologias. A física moderna designa as novas concepções da física desenvolvidas durante as 3 primeiras décadas do século XX, as quais resultaram das proposições teóricas dos físicos Albert Einstein e Max Planck. Após o surgimento da teoria da relatividade de Einstein e da quantização das ondas eletromagnéticas, esse novo campo de estudo surgiu, ampliando os limitados horizontes da física clássica. Mais abrangente do que a física clássica, a física moderna é capaz de explicar fenômenos de escalas muito pequenas, atômicas e subatômicas, e de altíssimas velocidades, muito próximas à velocidade da luz. Os físicos do século XX perceberam que o conhecimento vigente não era suficiente para explicar fenômenos como o efeito fotoelétrico ou a radiação do corpo negro. Dessa forma, diversas hipóteses começaram a ser levantadas sobre a natureza da luz e da matéria e sobre a interação entre elas. É a física
que nos permite entender, por exemplo, a flutuação de um navio, a coloração azul do céu, as vantagens da panela de pressão e da garrafa térmica, os motores à explosão, as miragens, o funcionamento de motores elétricos, alto-falantes, microfones e cápsulas fonocaptadoras, a geração de energia elétrica nas usinas e muitas outras coisas. O progresso das diversas ciências fez com que elas passassem a interagir cada vez mais umas com as outras. Por isso, você precisa saber que o estudo da física é muito importante, não apenas para quem vai seguir alguma carreira na área de ciências agrárias ou ciências exatas, como a engenharia, geologia, química, entre outras. A física é fundamental na biologia e, consequentemente, na medicina. Basta lembrar, por exemplo, da transmissão dos impulsos nervosos, sinais elétricos, através dos neurônios, da ressonância magnética, da importância dos perigos do raio-x, da ultrassonografia, da endoscopia, das cirurgias a laser, da tomografia por emissão de positron, o PET, do inglês Positron Emission Tomography. A física também é muito importante na odontologia. Sabe-se, por exemplo, que os materiais usados na restauração dos dentes devem ter coeficientes de dilatação iguais ou quase iguais ao do próprio dente. Ou seja, deve dilatar-se como o próprio material dentário, evitando assim a queda da obturação ou danos causados ao material do próprio dente. Além disso, um profissional dessa área precisa saber também dos cuidados que se deve ter ao usar o raio-x. Na música, a física também está presente. Afinar um violão, por exemplo, significa fazer com que suas cordas vibrem em frequências bem definidas, ou seja, executem determinado número de vibrações por segundo. Até no direito, a física tem importância. A análise da trajetória da bala de um revólver, por exemplo, que pode levar à solução de um crime, requer conhecimentos físicos. Talvez você já tenha encontrado alguém que pense que estrelas são pontos brilhantes grudados em uma abóbada chamada céu, ou uma pessoa que duvide que o ser humano chegou realmente a pisar na Lua. Provavelmente você também já ouviu alguém dizer que objetos dentro de um satélite em órbita não caem porque lá não existe gravidade. Bem, isso foi apenas um breve panorama do que é física e suas áreas de estudo. Eu procurei trazer para vocês de uma forma condensada essa visão, essa área. Eu espero que você tenha conseguido enxergar um pouco mais além e espero realmente ter conseguido ampliar os seus conhecimentos um pouquinho mais, depois que eu fiz essa pequena abordagem. Lembre-se, conhecimento nunca é demais. Ficamos por aqui e espero poder encontrá-lo na próxima aula. Um forte abraço e bons estudos!